Olá, pessoal. Continuando esse livro aqui do John P. Mayer, O Judeu Marginal, volume 2, livro 3, está falando dos milagres. Vamos entrar agora no capítulo 20, vai falar sobre os exorcismos de Jesus. Então, ele, na visão geral aí dos milagres, existem e categorizou, né, em 3 tipos de milagres: exorcismos, os cultos e um terceiro tipo, que são milagres contra a natureza. Ele vai tratar primeiro essa questão dos exorcismos, né? Os exorcismos, bom, eles são resultados dessas ações que eram considerados milagres, que vão receber os seguintes nomes ali nos evangelhos: dinamis, que seriam feitos poderosos; semeia, seriam sinais; terata, que serão prodígios; paradoxa, feitos assombrosos; e taumásia, feitos maravilhosos. Tá? Então, é assim que vão aparecer novamente a palavra milagre, né? Texto do Novo Testamento vai tratar essa questão especificamente dos milagres relacionados com exorcismos. Então, os exorcismos, primeiro ele fala assim, tem muitos, acontece ali na região de Cafarnaum. Cafarnaum acaba sendo a base de Jesus ali na Galileia, tá? Inclusive, o Evangelho de João proporciona apoio independente para descrever Cafarnaum como a base de Jesus na Galileia. Seu testemunho é tanto mais importante por quanto sua apresentação do ministério de Jesus se concentra muito mais em Jerusalém e na Judéia do que na Galileia. Então, veja, João dá mais destaque a Jerusalém, e mesmo assim ele dá um destaquezinho lá para Cafarnaum, como um local base para Jesus. Então, é ali que João mostra ali que Jesus estaria fazendo seu primeiro milagre, né? João 2,12. Aí, o seu primeiro milagre, que é a conversão da água em vinho, né? Então, esse é o local aí dos acontecimentos em grande parte. Então, a múltipla confirmação depõe a favor da posição central de Cafarnaum no ministério de Jesus na Galileia e da realização de milagres ali, incluindo exorcismos. Assim, embora não se possa dar muito peso aos detalhes de Marcos 1:23, podemos confiar na sua historicidade no sentido de constituir uma representação global do tipo de coisas que Jesus fazia durante seu ministério na Galileia. Tá? Descrever então a cura do endemoniado Gerazeno, tá? Que é aquela história dos porcos que são lançados do mar, né? Essa história está envolta num problema, né? Porque ela é narrada em torno de uma região que fica muito distante do mar. Como é que os porcos teriam ido ao mar se está tão distante, né? Então isso deu origem a várias variantes, né? Entre Gerazeno, entre Gadara, Gergesenos, Gerazeno, e várias tentativas de tentar achar esse local aí, já que não está batendo. Tá? Como o mais provável é que ele tenha surgido em solo palestino ou em território vizinho, e como presumivelmente o contador de histórias nativo saberia que Gerasa não ficava perto do mar da Galiléia, nossa decisão de que a forma mais antiga da narrativa fala em Gerazenos confirma o ponto de vista segundo o qual a história original não incluía o incidente dos porcos se arrojando no mar da Galiléia. Então, para ele, a narrativa original não tinha aquela sequência que os porcos são lançados do mar. O Oppenheimer não tinha. Isso é um acréscimo. Tá? Orígenes defendeu a localidade de Gergesa. Talvez daí é que venha essa origem de Gergesenos, venha daí. Gergesa seria um pequeno lugar que seria próximo ao mar. Mas outro negócio, o John P. Mayer vai dizer assim, esqueça isso, na verdade isso não foi perto do mar, essa parte do mar foi acréscimo. Então ele resolve dessa maneira. Se ao longo desse volume temos sido cautelosos em designar qualquer sentença como letra verbal de Jesus, palavras exatas de Jesus, com muito mais razão devemos mostrar nosso ceticismo em declarar qualquer sentença de um endemoniado ao pé da letra. Mesmo que se queira ver o nome da legião, uma referência à ocupação romana que afligia a população nativa,
uma duvidosa mistura de teorias políticas e psicológicas de qualquer forma, tais interpretações devem ser mantidas no nível da redação de Marcos. Então, mesmo que ali, legião, quando os porcos falam, é legião, não, os demônios falam, legião, isso, segundo John P. Maia, é construção do Marcos. Isso não aconteceu. Sugerir que temos aqui palavras exatas ditas por um endemoniado histórico ou histórico em uma ocasião específica é exigir demais da credulidade. Então, John P. Maia não acredita. Então, ele vai ficar nessa passagem aí, nesse sentido aí. Fala do menino possuído, em Marcos 9,14. Esse episódio dos Gerazenos está em Marcos 5, do 1 ao 20. Tá? Depois ele vai falar do endemoniado mudo, Mateus 12, 22. Cismo do endemoniado mudo, Mateus 9, 32. E a referência a Maria Madalena, Lucas 8, 2. Também tirou demônios dela, né? A história da mulher sírio-fenícia, Marcos 7, 24. É um dos poucos personagens em que é um gentio, né? Personagem. É uma das poucas exceções em casos especiais, no caso do centurião romano, que pede para curar o escravo dele, a mulher sírio-fenícia e o endemoniado geraseno. O endemoniado geraseno também acontece numa região ali que não são judeus ali, daquela região. Tá? Então, são as exceções em que são curas feitas na área dos gentios. Isso é uma futura oferta de salvação para os gentios. É prefigurada pelos símbolos da cura e do exorcismo. Com efeito, a afirmação de Jesus em 7,27, de que é apenas certo que os filhos, os judeus, sejam saciados primeiro com pão, parece uma variação do tema do dito de Paulo, que é a salvação em primeiro lugar do judeu, Romano 1,16. Admitindo-se que essa alegoria teológica da história da salvação, que constitui o próprio coração do episódio da mulher sírio-fenícia, isto é, o diálogo com Jesus, fica difícil sustentar que o núcleo da narrativa é histórico. Ou seja, segundo John P. Mayer, essa história foi plantada para justificar que Jesus tinha em mente a salvação para os gentios. Não estava no original. O original é Jesus só para judeus. Jesus só se dirigiu aos judeus. Essa é a tese do João P. Maia. É ainda mais significativo que em nenhum outro ponto da tradição do Evangelho Jesus se dirige a um suplicante sincero com uma linguagem tão áspera e insidiosa. Ele chama a mulher de cachorrinho, né? Aí a mulher, não, mas até os cachorros se contentam com as migalhas que caem no chão. Quer dizer, Jesus está sendo muito áspero com a mulher ali, né? Segundo John P. Mayer, isso é uma inserção, não foi? Jesus não falou assim com ela. Não teve essa passagem. Pesando todos os prós e contras, parece que essa história da mulher sírio-fenícia está tão salpicada de teologia e preocupações missionárias cristãs que a conclusão mais provável é que ela foi criada pelas cristãs da primeira geração. Ou seja, o objetivo é justificar a pregação entre os gentios. Aí enfiaram essa história lá. Nos nossos 7 casos, temos que admitir, 7 casos de exorcismo, né?
quão escassos são os dados e, portanto, quão frágeis nossos julgamentos. Se, no entanto, formos pressionados a julgar se existe algum núcleo histórico por trás desses relatos de exorcismos, ele diria o seguinte: primeiro, a história do menino possuído e a breve referência ao exorcismo de Maria Madalena provavelmente se refere a eventos históricos do ministério de Jesus. Inclino-me a pensar que o mesmo se aplica à história do endemoniado Gerazeno, apesar dos argumentos nesse caso serem menos comprovatórios. Mas não teria o negócio dos porcos ali, mas teria alguma coisa ali, alguma cor ali. Não exatamente essa com os porcos indo nadar, essa parte não teria. 2. Na forma como conhecemos, o exorcismo do endemoniado da sinagoga de Cafarnaum talvez seja uma criação cristã, mas é provável que represente o tipo de coisa que Jesus normalmente fazia naquela cidade. 3. A breve história do exorcismo de um endemoniado mudo, em Mateus 12, 24, é difícil de ser julgada. Pode remontar a um incidente histórico ou pode ser uma criação literária. 4. Em contraposição, parece muito provável que a história do endemoniado mudo, em Mateus 9:32, seja uma criação de Mateus. Isso para completar o esquema de 3 grupos de 3 histórias de milagres nos capítulos 8 e 9 de seu evangelho. E a história da mulher sírio-fenícia é provavelmente uma criação da igreja cristã para exemplificar a teologia missionária da igreja primitiva. Aí ele fala dessa questão dos endemoniados. Será que eram endemoniados ou será que o pessoal tinha epilepsia? Né? Ele fala isso. Ele levanta essa questão. Né? Bom, cristãos moderados ou liberais provavelmente concordariam com outros membros do comitê no sentido de considerar a maioria ou a totalidade dos exemplos de possessão como várias formas de moléstias mentais. Poder-se-ia ainda conjecturar de que maneira a personalidade carismática de Jesus teria exercido um impacto positivo sobre aquelas pessoas. Ou seja, o cara tem um transtorno mental, mas ele, diante de Jesus, diante do carisma de Jesus, diante de toda aquela situação lá formada, o cara ele acaba até tendo um efeito positivo para a cura dele. Ele acaba até se curando. Tamanho o efeito de sugestão, né, que Jesus teria. Né? Mas aí você acabaria perdendo toda a capacidade de averiguar as hipóteses, não tem como verificar isso. A psiquiatria, ela já não tem nem como averiguar isso. Se fosse hoje, já seria difícil a psiquiatria avaliar, quanto mais ali, na situação aqui, 2000 anos atrás. Além do mais, as explicações puramente psicológicas talvez não sejam suficientes num caso como a epilepsia. Ele ainda coloca dúvida. Será que um caso de Será que mesmo Jesus carismático teria esse poder de curar um caso de epilepsia? De qualquer forma, como eu enfatizei na primeira sessão desse capítulo, decidir que qualquer desses exorcismos ocorreu um verdadeiro milagre, em outras palavras, que Deus atuou diretamente, ultrapassa tudo o que qualquer estudioso possa dizer com bases históricas. Ou seja, não tem como dizer se foi a intervenção de Deus ou não. Isso aí está fora do escopo. Mas essa questão da epilepsia levanta essa questão que se foi caso de epilepsia, então Jesus estava fingindo? Entende? Isso é problemático também, né? Porque Jesus está expulsando o demônio. Né? Ele está lá, sai demônio, ele está expulsando. Se você está dizendo que aquilo é epilepsia, mas Jesus está tratando como um caso de exorcismo. Ele está fingindo? Isso cria uma problemática aí, né? Mas o John P. Mayer, ele simplesmente ficou em cima do muro aqui. Ele disse que não, nem se fosse hoje não seria conclusiva, a psiquiatria não seria conclusiva. Quanto mais há 2000 anos. Então ele não tem o que dizer sobre isso aqui. No fundo, ele acabou não dizendo nada aqui. Mas ele sugere que isso não é viável por causa disso. Que você teria de supor que Jesus estava fingindo, o que não é razoável supor. Muito obrigado, então.